Muito obrigado pela vossa presença, para os meus colegas magníficos reitores que estão aqui presentes, senhor embaixador, Felipe, amigo de Macau, e os organizadores. Estou a ver aí os dois, lado a lado. Sem dúvida que quando eu participei do primeiro congresso em Macau, recebi a incumbência de ver se era possível organizar o segundo aqui em Moçambique. E a primeira pessoa que eu contactei foi o magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, a nossa universidade matriz, porque se a gente coopta a Universidade Eduardo Mondlane, as coisas podem acontecer. E ele recebeu com muito entusiasmo e, naturalmente, o professor Narciso Matos era da casa e nós tínhamos muita vontade de organizar este congresso aqui assim em Moçambique. A reflexão que eu trago aqui é essencialmente tentativa de inverter uma leitura de Camões que não só a minha geração, o representante do Estado falou aqui que também a geração dele muito mais jovem que eu, recebeu dos estudos sobre Camões e da grande chatice que era estudar os Lusíadas. Aqui há uns anos atrás, o professor Zé Manuel Seabra Pereira, Zé Carlos Seabra Pereira, um amigo da Universidade de Coimbra, convidou-me para começar a refletir sobre Camões no Índico e, sobretudo, na ilha de Moçambique. E, de facto, foi um desafio que me levou a revisitar toda a literatura relacionada com a obra de Camões e, como bem disse aqui o Felipe, os Lusíadas e muita outra poesia, parece-me a mim, grande parte da obra de Camões foi escrita aqui no Índico. Os Lusíadas começaram na ilha de Moçambique e terminaram na ilha de Moçambique. Portanto, nós temos uma grande responsabilidade de resgatar este património que também é nosso. E a leitura que eu pretendo fazer aqui com estas três propostas, o Velho de Restelo, que vem inserido dentro dos Lusíadas, o Soldado Prático, Diogo do Couto, que é uma obra quase que desconhecida, porque o Diogo do Couto é enaltecido mais por ser continuador de João de Barros na escrita das décadas, e, sobretudo, a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que foi aquela obra de grande sucesso nos séculos XVII e XVIII, mas que depois começou a ser vilipendiada, considerada fantasiosa, etc., mas que nos mostra o espelho ficcional de que foi a vida no Oriente. É esta releitura a sul que eu pretendo. Não faço nenhuma análise destas três propostas, mas uma proposta de nós tomarmos como ponto de partida para as futuras investigações o que é que estes três trechos de textos nos trazem sobre a vida dos portugueses e do Império Português no Oriente. Por isso mesmo, portanto, o título Olhares de Prática e da Experiência. Para melhor entendimento da minha fala, devo sublinhar duas notas a abrir esta apresentação. A primeira nota serve para tentar desconstruir uma narrativa, e nós todos somos um pouco produto dos últimos anos da presença portuguesa em Moçambique, no que diz respeito à educação, que é, portanto, a presença do Estado Novo. Portanto, toda a leitura, toda a visão foi construída a partir da visão do Estado Novo. Portanto, uma narrativa que o Estado Novo tentou nos transmitir ao longo de décadas, recuperando uma visão nacionalista iniciada pelo período de romantismo em Portugal.
O período do romantismo, como movimento cultural e literário, estabeleceu uma visão nacionalista que valorizava de uma forma hiperbólica os factos históricos, sobretudo de Portugal, quinhentista, tendo como ponto de vista de partida e inspiração os Lusíadas. Os Lusíadas passaram a ser, digamos assim, o centro da exaltação nacionalista. A navegação marítima e os feitos dos portugueses no Oriente eram colocados de uma forma paralela às epopeias mediterrânicas da civilização grego-romana. Há, nomeadamente, aquela fala de Baco, de que se esses fulanos chegam ao Oriente, vão fazer esquecer aquilo que nós fizemos, portanto, os gregos, os romanos, assírios, persas, etc. Ao nível do imaginário, estas narrativas serviram fundamentalmente para suportar uma ideologia que mistificava uma grandeza que realmente existiu, a grandeza de Portugal no Oriente, mas que foi extrapolada por um discurso para níveis da mitologia. A minha intervenção tem como objetivo revisitar uma outra narrativa, uma outra literatura produzida nos séculos XVI e XVII, mas também no século XX, que procura, sobretudo, realçar o que de positivo e negativo ocorreu quando um pequeno reino da Península Ibérica empreende uma façanha que não podemos ignorar, sobretudo de caráter comercial, procurando abrir uma rota alternativa à rota do Mediterrâneo, existente desde os tempos de Marco Polo e pelo Estado no... Acho que houve uma troca de páginas aqui. Eu peço desculpas. Falta uma página 3. Peço desculpas, não verifiquei as páginas, não houve troca de página. Falta a página 3. Isso acontece. Está aqui. Melhor ficar com isso. Vou retomar, sobretudo de caráter comercial, procurando abrir uma rota alternativa à rota do Mediterrâneo, existente desde os tempos de Marco Polo e dominada pelos italianos, otomanos, árabes, persas, para sulcar o Oceano Atlântico em busca de acesso às mesmas fontes comerciais através do Oceano Índico e Atlântico. Devo aqui realçar que, com a minha revisita a esta literatura alternativa, que lança olhares contrários à leitura romântica sobre os mesmos feitos dos portugueses no Oriente, pretendo homenagear 4 grandes figuras que me influenciaram nesta revisita à bibliografia sobre Camões. Em primeiro lugar, o professor Charles Boxer, um cidadão britânico que, com a sua vasta bibliografia, descreve e retrata de forma pictórica toda a história militar, social, política do Império Português no Oriente. O professor Charles Boxer é, na realidade, um grande estudioso que, dada a sua nacionalidade, faz uma leitura distanciada, que nos permite fazer uma leitura comparativa entre o olhar da realidade que nos foi transmitido pelo Estado Novo e aquele outro olhar da mesma realidade, mas que não foi transmitido. Em segundo lugar, quero homenagear a professora Maria Augusta Lima Cruz, minha contemporânea e colega na Universidade Nova de Lisboa, especialista em estudos do Oriente, sobretudo em Diogo Couto. Maria Augusta Lima Cruz é historiadora, mas, sobretudo,
da história social, a partir da qual procura toda a trama que preexiste aos factos históricos. Os historiadores sabem isso, o que é ser historiadores apenas, o que é ser historiador social, portanto, em termos de estudo. Em terceiro lugar, a minha admiração pelo professor Luís Albuquerque, que não sendo historiador, mas sim professor de matemática na Universidade de Coimbra, utiliza o método matemático para escalpelizar as variáveis que estão por detrás das movimentações da vida social, política e religiosa dos portugueses no Oriente. E, finalmente, em quarto lugar, o professor José Carlos Seabra Pereira, a quem eu já referi, um camonista que, para além do minucioso estudo de texto literário produzido por Camões, desde a lírica, passando pela épica, pela sátira, pelo teatro, o Filipe já falou disso aqui, aprofunda os seus estudos através de busca dos contextos, que é extremamente importante buscar os contextos em que as coisas são narradas. A segunda nota é essencialmente uma nota autobiográfica. Como professor universitário, a minha área de intervenção subscreve-se à literatura, à epistemologia do conhecimento e à história das ideias do pensamento contemporâneo. Jamais imaginei que poderia aventurar-me em revisitar os textos respeitantes a uma fase histórica que estava fora da minha área de atuação. Foi a convite do professor José Carlos Seabra Pereira, com quem partilho uma década a composição do júri do Prémio Leia, que me encorajou, em 2018, a intervir no Centro Camões da Universidade de Coimbra sobre Camões na ilha de Moçambique. Foi a partir de 18 que realmente comecei a aventurar-me por estes mares. Este facto despertou em mim algo que já havia vivenciado nos anos 80, como professor do ensino secundário no Liceu de Santarém, em Portugal. Aqui, em Santarém, no programa do 5º ano dos liceus, os Lusíadas eram uma obra de leitura obrigatória, como aqui em Moçambique, também no tempo colonial. Pessoalmente, fui sempre um resistente. Está aqui a minha colega Inês Machungo, estivemos juntos na universidade, a minha resistência ao estruturalismo. Fui sempre um resistente à abordagem estruturalista dos textos literários na disciplina de português. Os jovens estudavam gramática em vez de sujeito, predicado, complemento direto, etc. Árvores, SN1, SN2, etc. Isso aqui era uma tortura. Neste sentido, a minha abordagem de Os Lusíadas no liceu divergia da dos meus colegas contemporâneos. Enquanto estes entravam no texto dos Lusíadas pela via gramatical, era uma tortura procurar o sujeito e onde estava o predicado numa estrofe de Camões, os Lusíadas, na sintaxe, na estrutura, nos rimas, etc. Eu procurei abordar os Lusíadas através da trama dos episódios, tentando descobrir o olhar que estes transmitiam a estrutura global da obra nos 10 cantos. Foi com este desiderato que decidi definir o tema que me proponho apresentar neste momento e que se comemora com o segundo momento da efeméride 500 anos de Luís de Camões. A escolha do episódio Velho do Restelo, retirado dos Lusíadas, a escolha da obra Soldado Prático e a obra Peregrinação é para mim uma ferramenta que me permite realçar simultaneamente o quão os portugueses têm de heroico ao se terem aventurado em criar um vasto império em terras tão longínquas do território peninsular, mas ao mesmo tempo o surgimento de elementos desestruturantes que são comuns na queda de qualquer império na história da humanidade. Há uma tese que diz: quando o império começa a formar-se, já leva consigo o veneno da sua desconstrução. Ao longo da história nós conhecemos como os impérios começam e acabam. Os seus autores, Camões, Couto e Fernão Mendes Pinto, traçam com discursos diferentes
um cenário comum que nos leva a ter um outro olhar sobre a chegada, a instalação e a consolidação da presença portuguesa no Oriente. A saga iniciada no século XV, com as incursões no Oceano Atlântico em busca de uma saída pelo mar a caminho da Índia, tem o seu epílogo em 1498, com a chegada de Vasco da Gama a Calicut. Durante um século, de finais do século XV até finais do século XVI, após a sua chegada a Calicut, os portugueses instalaram-se usando de estratégias múltiplas, entre a constituição de alianças fugazes ou mais consolidadas, a fortificação de pontos estratégicos, as vitórias militares para o domínio do comércio naval na rota do Índico e Atlântico. Contrariamente à costa ocidental da África e o Brasil, no Oriente, os portugueses encontraram já impérios, reinos e civilizações bem estruturados, hierarquicamente organizadas e militarmente capazes. Não foi nada fácil os portugueses instalarem-se no Oriente. Dom Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, tinha como estratégia liquidar o comércio entre o Oriente e a Europa através do mar Mediterrâneo, que já era dominado pelos otomanos, como disse atrás, italianos, árabes e persas. A estratégia de Dom Francisco de Almeida era essencialmente militar, de criação de um potentado marítimo, com pontos estratégicos estabelecidos que lhe dessem coordenadas de controle militar, de modo a permitir que o comércio pudesse fluir sem grandes obstáculos. Como consequência, Dom Francisco de Almeida e a sua estratégia atraíram grandes hostilidades bélicas de difícil manutenção. O problema é que, para manter uma estratégia dessas, era preciso ter uma retaguarda, dada a distância entre o reino e o império. Contudo, com o fim do vice-reinado de Dom Francisco de Almeida, a chegada de Afonso de Albuquerque em 1509 veio modificar esta estratégia, pois este governante militar considerava ser importante constituir pontos de administração territorial com população, de modo a servirem de retaguarda a todo um processo de consolidação do domínio português nos mares do Oriente. Portanto, há uma mudança de estratégia entre Francisco de Almeida, que tinha um império, sobretudo no domínio militar dos mares, e Afonso Albuquerque, que achava que tinha que ter pontos estratégicos de território e população. O plano de Afonso de Albuquerque, que é notável, pretendia dominar o Oriente partindo do Mar do Sul da China, o Golfo Pérsico, Mar Vermelho, e tinha intenções de dominar também o Mediterrâneo através da ocupação de Cairo e Meca e Jerusalém, incluindo o plano de desviar o curso das águas do Rio Nilo. Era notável esse plano. O objetivo de Afonso Albuquerque era enfraquecer o comércio do Mediterrâneo com a derrota dos árabes, otomanos, persas e os aliados italianos e o reforço da aliança com o reino de Prestes João da Etiópia. Nenhum outro militar europeu, com exceção de Alexandre Magno, teve ambição tão grandiosa de dominar estes mesmos territórios. Afonso de Albuquerque representa para os europeus em geral, mas sobretudo para os portugueses, um símbolo de sagacidade, manha, audácia, que com poucos meios pode dominar muitos. O epíteto de Leão do Oriente fica aquém da grandiosidade deste militar e político português no Oriente. Com a conquista dos territórios de Goa, Hormuz, Malaca, Afonso Albuquerque criou as bases que o império necessitava, segundo a sua estratégia, ter território e população. E isso permitia que o comércio pudesse fluir de uma forma contínua e sistemática através do Índico, ligando o Oriente aos portos mercantis da costa oriental africana, nomeadamente Mombasa, Zanzibar, Ibo, Ilha de Moçambique e Sofala. Afonso de Albuquerque transfere a capital residencial do vice-rei de Conchim para Goa e estrutura
a administração do território com instituições similares às instituições do reino, nomeadamente o modelo da administração, o estabelecimento da Santa Casa de Misericórdia, do Santo Ofício, da Companhia de Jesus, transformando Goa num espaço de grande visibilidade, tendo mesmo sido considerada a Roma do Oriente. Este processo não foi pacífico, pois implicava, para além do estabelecimento dos militares, dos degradados que vinham do reino, a cristianização dos hindus, os seus grandes aliados por aquelas bandas. A quando da sua chegada àquelas paragens, entre a violência e os casamentos, encorajados entre os militares portugueses e as mulheres hindus. Afonso Albuquerque criou uma base social híbrida que lhe permitiu transformar o território conquistados em estado embrionário. Portugal foi reconhecido como maior potência mundial da época, não por aquilo que era feito no reino, mas por aquilo que era feito no Oriente. Fernão Mendes Pinto chega à Índia em 1537. Camões em 1553 e Diogo do Couto em 1559. Essas datas são importantes porque o meu título mostra exatamente como é que estes três cidadãos retratam uma realidade com momentos diferentes, mas que nos mostra realmente o que era lido do Sul. Portanto, mais uma vez repiso, é uma leitura do Sul neste momento que eu estou a tentar fazer. A minha escolha de rejuntar a reflexão destes três intelectuais que acompanharam de perto toda a saga da construção, consolidação e decadência do Império Português no Oriente, centra-se principalmente em tentar colocar um leque alargado de pedras para a leitura sobre a importância geopolítica dos portugueses no Oriente. A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, a obra mais publicada e divulgada nos séculos XVII e XVIII na Europa, traduzida em várias línguas, demonstra com as suas narrativas fantásticas e fantasiosas a realidade do olhar de um ocidental cristão sobre o mundo filtrado com a sua própria mentalidade. Num texto fantasioso e de grande subtileza, Fernão Mendes Pinto mostra e demonstra todas as facetas do estranhamento, inadaptação, imposição, crueldade de quem chega de fora e pensa que entende o mundo que procura dominar, usando todas as artimanhas, a força, a insídia, a trafolhice, a conspiração e falsas alianças. Estranhamente, a peregrinação de Fernão Mendes Pinto começa a ser contestada pela mentalidade nacionalista introduzida na intelectualidade portuguesa a partir do romantismo do século XIX, leva à sua desvalorização quase total, de forma que se confundiu o valor literário e ficcional do texto com uma crônica falsificada das viagens, e Fernão Mendes Pinto foi ridicularizado com o epíteto Fernão Mentes Minto. A reflexão de Fernão Mendes Pinto, transformada em narrativas, não terá com certeza passado despercebida aos jovens intelectuais que chegaram mais tarde. Como disse, o Fernão Mendes Pinto chegou em 37, os outros chegaram na década de 50. Esses jovens intelectuais e militares de Goa, que na segunda metade do século XVI, em plena decadência do Império Português no Oriente, tentam perceber os contornos da presença de Portugal enquanto potência longínqua e tentam, através do mar, dominar um complexo xadrez geopolítico da região entre a Península Indostânica, a Pérsia, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mediterrâneo e o mundo árabe, sobretudo também o Mar do Sul da China. Apesar de Camões, nos Lusíadas, nos ter presenteado uma narrativa heroica na linha das décadas de João de Barros, a entrada do Camões, as armas, os barões, assinalados, etc. Toda a gente conhece isto. Portanto, o que é, de facto, uma proposição uma, de uma narrativa heroica.
Esta história contém várias outras histórias, por isso eu ter dito que eu gostava de dar os Lusíadas através dos episódios. No interior do texto dos Lusíadas, que mostram um olhar perturbado e perturbador do próprio épico. Tanto Camões não fez só um percurso literário sobre as ações heroicas dos portugueses, mas dentro dele foi introduzindo também o seu olhar perturbado sobre a realidade no Oriente. Já as naus navegavam conforme o início da narrativa, em pleno canal de Moçambique. Camões inicia uma pequena história, ou melhor, um episódio marcante das várias interrogações que esta saga coloca perante o leitor, em função das dúvidas do próprio poeta. O cenário teatral do Concílio dos Deuses mostra uma espécie de neutralidade enquanto sujeito do discurso perante o diálogo dos deuses. Diferentemente da interpretação que nos foi dada pela leitura histórica oficial, que nós estudamos, os argumentos de Vênus e a paixão de Marte, que parecem sossobrar perante a vontade da sua amada, amada, deixar ver os portugueses concluir a sua missão, todos os pequenos episódios, sobretudo da fala do Baco, e mais, dos pequenos episódios de dificuldades e conspirações que os navegadores portugueses enfrentam ao longo da costa oriental africana, demonstram pequenos recados do poeta perante a estranheza desta missão. Além disso, ao longo da navegação no Oceano Atlântico, os pequenos episódios de dificuldades, as escaramuças na costa da Namíbia e, sobretudo, o episódio do gigante Adamastor e o seu discurso aos navegadores portugueses, transportam significativos recados daquilo que já se via e vivia no Império do Oriente, quando Camões já vivia nessas paragens. Fixo-me aqui no episódio do Velho do Restelo, que, do meu ponto de vista, é tudo quanto Camões viveu e vivenciou no seu presente, em que coloca como premonição na fala do velho a partida das naus em Restelo, em 8 de julho de 1497. Por quê? Porque os Lusíadas são produzidos em plena decadência do Império Português no Oriente. Portanto, há uma coincidência histórica de grandes dificuldades de Portugal conseguir manter o seu projeto do Oriente e manter fluido o comércio, de facto, porque muitas contrariedades e obstáculos estavam a aparecer. O Império Português no Oriente, em que o mundo do Império concebido por Afonso Albuquerque e por ele construído com a consolidação territorial em Goa, estava a desmoronar-se naquilo que se considera nos anais da história como a decadência do Império Português no Oriente no final do século XVI. Portanto, está confirmado historicamente que Portugal, a partir de metade do século XVI, começa a enfrentar grandes dificuldades no Oriente. As causas principais apontadas para esta decadência vão desde a crise monárquica, após a morte do rei Dom Sebastião Alcácer Quibir, em 1578, e a consequente União Ibérica em 1580. Mas antes disso, toda a problemática de restauração da rota do comércio do Levante, portanto, o comércio que se fazia pelo Mediterrâneo, que era grande concorrente do comércio pelas rotas da Rota do Cabo, tornaram mais fluido o circuito comercial com a Europa a partir do Oriente através do Mediterrâneo. A Rota do Cabo tornou-se igualmente problemática devido aos inúmeros naufrágios das naus portuguesas, ainda antes de atingirem o Oceano Atlântico no canal de Moçambique, por causa dos excessos, pela ganância dos mercadores. Há uma frase de um intelectual que dizia: deixamos de ser militares, passamos a ser mercadores, que significava, portanto, ser mercador era muito mais importante e deixava-se, portanto, negligenciava-se a questão da defesa. Também a derrocada do Tratado de Tordesilhas,
provocada pelos holandeses e britânicos que declararam o fim do mar fechado pertencente a Portugal e Espanha, e o encorajamento dos corsários, dando cobertura legal para atacar as frotas portuguesas. Junte-se a isso o facto de que a coroa portuguesa estava unida à coroa de Espanha e a Espanha foi derrotada pelos ingleses, tendo como consequência a ofensiva da ocupação dos principais rotas espanholas e portuguesas e territórios que o velho de Camões, o velho de Restelo, já previa na sua fala. As premonições do velho de Restelo transformaram-se do discurso do futuro. Se lerem, e eu convido-vos a lerem, as falas do velho de Restelo é um discurso do futuro. Deixas aqui o inimigo à porta, vais buscar vanglória, etc. Essas premonições concretizam-se na fala do diálogo entre um velho soldado com um vice-rei recém-nomeado, na obra de Diogo do Couto, O Soldado Prático. Portanto, aquilo que o velho de Restelo previu que podia acontecer é concretizado depois pela fala, pelo diálogo do soldado com o vice-rei. O soldado prático funciona como uma paráfrase do velho do Restelo, em que as suas previsões se transformam em realidade prática. Esta minha intervenção não tem como objetivo escalpelizar os conteúdos de cada uma destas propostas, o velho do Restelo, o soldado prático e a peregrinação, mas, sobretudo, chamar a atenção de que há uma outra literatura e leitura amplamente estudada que merece ser revisitada para melhor entendimento dos contornos que conduzem o Império do Oriente à decadência do Império do Oriente a partir do século XVI. Mais recentemente, a ocupação de Goa por via militar pela União Indiana em 1960 foi apenas a conclusão do fim de uma era histórica que levou à supressão de presença física, substituindo-a pelo imaginário de grandiosidade imperial que persiste até os nossos dias e que necessita ser filtrado. É importante, ainda bem que o senhor embaixador de Portugal está aqui, essa leitura que nós fazemos para desmistificar aquilo que nós fomos cristalizando na nossa cabeça e que muitas vezes nos torna contra as opiniões dos portugueses relativamente ao império que tiveram. Provavelmente os meus colegas que vão fazer a leitura das suas investigações sobre a presença de Camões, é possível que Camões tenha sido defenestrado dos nossos programas por causa de uma leitura do norte relativamente a este poeta que é nosso, do Índico. Portanto, esta minha apresentação aqui é essencialmente dizer assim, vamos juntar as nossas leituras sobre a nossa mitologia imperial. Celebrar Camões, recuperando o velho do Restelo e os seus pares no Oriente, aqui, hoje, em Moçambique, significa resgatar uma figura que também tem de heroico todo um processo que não é como Mário Soares. Mário Soares criou, não a comissão que o senhor Adido falou, que é a Comissão de Comemorações dos 500 anos de Camões. Essa é a comemoração dos 500 anos de palavras que não são muito simpáticas para mim, dos descobrimentos, e o Mário Soares inventou uma coisa extremamente lírica, e chamou-lhe de encontro de culturas a este movimento histórico. Que encontro de culturas foi esse? Entre a expansão marítima militar da ocupação com o domínio dos outros povos no mundo? É uma interrogação. Portanto, essa história do encontro de culturas, sim, um processo permanente, daí a minha proposta que faço ao senhor embaixador,
de fluxo e refluxo de estratégias geopolíticas mundiais. Portanto, o que se passou com Portugal não é diferente daquilo que se passa que se passou com o Império Britânico, com o Império Otomano e agora está-se a passar com o Império Americano, etc. Esses fluxos. Vivemos hoje momentos conturbados de reconfigurações geopolíticas, hoje, neste momento. Fala-se do Sul global, nós começamos a aprender a amar e a odiar uns e os outros, não gostamos do Ocidente, ou gostamos do Sul global, queremos outra moeda, não queremos o dólar, etc, etc. São movimentos extremamente complexos, mas similares, que para quem queira olhar para a história dos nossos antepassados, não trazem nenhum fatores novos sobre o ponto de vista da sua compreensão. O mundo global está a ser reconfigurado neste momento, não sabemos qual é o rumo que vamos seguir. E momentos como estes são importantes, sobretudo, para os jovens pesquisadores, para contribuírem para a compreensão do destino das nações. A academia tem particulares responsabilidades de olhar para a história de como a sociedade atual é reflexo de todo o percurso histórico dos seus antepassados. E Moçambique não pode desligar-se do seu passado histórico. Esse é um passado comum que nós tivemos. É por isso que considero fundamental celebrarmos aqui os 500 anos do nascimento de Camões, tal como foi em Macau em 2024, e será, o Felipe não falou disso, em Goa em 2026. Aliás, eu tenho um texto exatamente que fala de Macau, Goa e Ilha de Moçambique, um triângulo camoniano. Camões é patrimônio comum dos espaços que foram moldados pelo seu gênio. Não podemos ignorar esta realidade. Muito obrigado pela vossa atenção.